Então, bom dia a todos, né? Bem-vindos à banca de defesa da Carol, Carolina Schutz Rosa, né? No dia de hoje, de sua defesa de mestrado. Então, primeiramente, agradecendo a banca, né? O professor Francisco Antônio Pereira Fialho, professor do nosso departamento, né? E professor, desculpa, do programa de pós-graduação em design, e professora Arina Blum, membro externo, né? Da Unifeb. E nós estamos, então, aqui dando boas-vindas também aos familiares, amigos, né, da Carol, para a gente assistir, então, a sua defesa, que tem como título Gestão de Design e Saúde, identificando oportunidades de atuação do design em um ambiente hospitalar. Então, Carol, eu vou passar o comando aqui para a apresentação, vou pedir aos colegas, então, que a gente feche aqui as nossas câmeras, nossos áudios, né? E depois a gente retorna, tá bom? Só um minutinho, Carol. Já estou passando aqui para você. Já está. Certo, então vou começar. Então, primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer à professora Arina e ao professor Fialho por terem aceito fazer parte da banca. Também agradecer à professora Gisele por toda a orientação até o momento. Muito obrigada. Eu vou apresentar, então, minha pesquisa de dissertação, intitulada Gestão de Design e Saúde, identificando oportunidades de atuação do design em um ambiente hospitalar. Eu vou começar falando um pouquinho da minha trajetória acadêmica e o que me motivou a desenvolver essa pesquisa, né? Então, em 2013, eu iniciei a minha graduação em design na UFSC. E em 2015, eu participei de uma disciplina, né, o Projeto 22 Produtos de Média Complexidade, em que eu desenvolvi meu primeiro projeto dentro do IPQ, que foi um produto para realização de tapeçaria para usuários com artrite reumatoide. Essa disciplina ela foi ministrada pelo professor Merino e pela professora Gisele, que são responsáveis, né, pelo laboratório, o NGD-LDU. Em 2016, eu iniciei meu estágio obrigatório no NGD e eu desenvolvi meu segundo projeto no IPQ, que foi um produto contendo lente de aumento para realização de atividades por pacientes e trabalhadores com limitação na visão. Em 2017, eu permaneci no laboratório, agora com estágio não obrigatório, e paralelo ao estágio, né, desenvolvi meu projeto de conclusão de curso, que foi o terceiro projeto desenvolvido no IPQ, um dispositivo auxiliar de marcha para usuário com limitação motora. Então, em 2018, eu me formei em design, e em 2019 eu retornei para o início do mestrado, no pós-design UFSC, e cursei a disciplina Tópicos Especiais, Pesquisa, Desenvolvimento e Design, 1, 2 e 3, em que foi uma disciplina prática realizada também no IPQ. Então, surgiu essa oportunidade de pesquisa, né, que é a gestão de design e saúde em um ambiente hospitalar, o caso da aula CCS1 do IPQ-SC. Então, essa apresentação ela vai estar dividida em 5 tópicos principais, iniciando pela introdução, seguindo da fundamentação teórica, dos procedimentos metodológicos, do estudo de caso em um ambiente hospitalar e a conclusão. A introdução está dividida em subtópicos de contextualização e problemática, objetivo geral, objetivos específicos, justificativa, caracterização geral da pesquisa e delimitação da pesquisa. Bom, o design ele tem tido reconhecimento crescente no desenvolvimento de produtos, sistemas, serviços no contexto da saúde. Já existem exemplos de boas práticas com projetos que atendem às necessidades pretendidas em ambientes hospitalar. Então, ao longo das últimas décadas, os desafios enfrentados pelos hospitais, eles sofreram grandes alterações devido a fatores complexos e interligados relacionados às mudanças nos pacientes, nas tecnologias, no modelo de atenção e na própria equipe. E algumas vezes a sua estrutura ela não conseguiu acompanhar esses desenvolvimentos. Então, se faz necessário projetar, né, hospitais que atendam às necessidades dos diferentes grupos de pacientes lá no hospital, bem como as das pessoas que passam mais tempo lá dentro, que são os trabalhadores,
permitindo que eles realizem seu trabalho de forma eficiente e eficaz. Voltando-se no contexto da saúde para a saúde mental, destaca-se a carência de investimentos e também todo o movimento da reforma psiquiátrica que acarretou em mudanças, né, nos hospitais psiquiátricos. Então, houve uma mudança na cultura manicomial e surgindo a necessidade de garantir que os serviços já existentes sejam exercidos de forma eficaz, mas também implantar novos serviços. Então, o design ele é um processo de busca e de resolução de problemas com foco no usuário, né? Por meio do design é possível influenciar comportamentos, transformar problemas em oportunidades, e a gestão de design ela permite a aplicação do design de forma eficaz nas organizações, como nos ambientes hospitalares, podendo ser mediadora em projetos na área da saúde. Então, a pergunta de pesquisa é: como a gestão de design pode contribuir na solução de problemas relacionados a ambientes hospitalares? O objetivo geral da pesquisa foi identificar oportunidades de atuação de projetos de design em uma ala de um hospital psiquiátrico por meio da gestão de design. Os objetivos específicos foram compreender os conceitos sobre ambiente hospitalar, design, área de atuação e gestão de design, levantar um panorama de projetos de design voltados para a saúde, com foco maior em ambientes hospitalares, organizar e classificar os projetos encontrados de acordo com a área de atuação do design, mapear o contexto geral da ala CCS1 do IPQSC, conectar os projetos de design identificados na base teórica com oportunidades de atuação na ala CCS1 do IPQ, a fim de contribuir para o aprimoramento desse ambiente hospitalar, e classificar as contribuições e oportunidades de atuação de projetos de design nos níveis operacional, tático e estratégico. Como justificativa, então, para essa pesquisa, ela se dá por meio de que as organizações de saúde são sistemas complexos que lidam com pelo menos duas fontes de complexidade, que são a institucional e a pessoal. E devido a essa complexidade, essas organizações elas necessitam de abordagens inovadoras de gestão. E as oportunidades para o design ter impacto dentro dessas organizações de saúde, elas estão em toda parte. E um bom motivo para sujeitar essas organizações aos princípios do design é o desejo simultâneo de reduzir os custos de saúde e aumentar a qualidade dos serviços oferecidos. Entretanto, verificou-se por meio de um levantamento realizado em 3 bases de dados internacionais relevantes para a área, que ainda é recente as pesquisas que aplicam a gestão de design na área da saúde, ou mais especificamente ambiente hospitalar. Como pode ser visto na imagem, né, após a aplicação dos filtros, totalizaram 18 artigos para a leitura completa, e desses apenas 4 aproximaram-se do que pretende realizar na presente pesquisa, formando o portfólio final de referências. Quanto à caracterização, essa pesquisa classifica-se como natureza básica, abordagem qualitativa, objetivos exploratórios e descritivos, e em relação aos procedimentos técnicos, eles foram divididos em 2 fases, a fase 1 de fundamentação teórica e a fase 2 do estudo de caso em um ambiente hospitalar. Em relação à delimitação, os temas principais da pesquisa foram ambiente hospitalar, design e áreas de atuação e gestão de design. Em relação à delimitação espacial, essa pesquisa delimita-se ao contexto brasileiro, um estudo de caso realizado em um hospital psiquiátrico localizado em São José, Santa Catarina. Em relação à delimitação temporal, a pesquisa ocorreu entre os anos de 2019 a 2021, e a população para o estudo de caso foram pacientes e trabalhadores envolvidos com a ala CCS1 do IPQSC. Agora eu vou falar um pouco então da fundamentação teórica, que foi dividida em 2 fases, a fase 1 de pesquisas bibliográficas e a 2 de projetos de design aplicados na área da saúde. Então, vou começar falando sobre a fase 1 de pesquisa bibliográfica, em que o primeiro tema, então, foi o ambiente hospitalar. Os hospitais, eles são vistos como o coração do sistema de saúde, possuindo grande importância, uma vez que eles fornecem serviços para condições complexas, além de consumir grande volume de recursos, respondendo de forma eficiente às necessidades de saúde da população. Nessa pesquisa, tratou-se especificamente, então, do hospital psiquiátrico, e quando trata do hospital psiquiátrico, cabe destacar
no movimento da reforma psiquiátrica, em que durante muito tempo tentou se substituir o modelo hospitalocêntrico por um modelo de atenção comunitária. Porém, atualmente o hospital psiquiátrico ele faz parte da rede de atenção psicossocial, com outros 9 pontos de atuação, e todos possuem igual importância. Então, hospitais psiquiátricos são aqueles cuja maioria dos leitos se destine ao tratamento especializado de clientela psiquiátrica em regime de internação, e é proibida a existência de um espaço restritivo e deve-se resguardar a inviolabilidade das correspondências dos pacientes internados. Em relação às áreas de atuação do design, então houve bastante divergência entre as fontes dos atores pesquisados, não havendo uma classificação única que abrange todas as áreas do design. Porém, para essa pesquisa, definiu-se que seriam abordadas essas 5 áreas, que são o design de produto, o design gráfico, o design de interiores, o design de moda e o design de serviços. E em relação à gestão de design, ela permite a integração de pessoas, projetos, processos e procedimentos de forma interdisciplinar e colaborativa, durante a criação de produtos, serviços, ambientes e experiências. Então, conforme sua classificação, a gestão de design ela pode atuar em diferentes níveis dentro de uma organização, que são o nível operacional, o nível tático-funcional e o nível estratégico. Durante a fundamentação teórica, também foram desenvolvidas buscas de projetos de design aplicados na área da saúde. Então, essa busca ela iniciou de forma mais geral na internet, utilizando como termo de busca design e saúde, e como critério de seleção, então, foram selecionados projetos com aplicação prática e pelo menos um projeto de cada uma das áreas de atuação do design abordadas nessa pesquisa. Então, como pode ser visto na imagem, eu vou falar um pouco de cada um deles. Então, em relação ao design de serviço, encontrou-se o projeto COVID-19 Drive-Thru Testing, que é desenvolvido pela Design Institute for Health nos Estados Unidos, e ele tratou da busca por aprimorar o fluxo de trabalho durante a coleta para o teste do COVID-19. Também foi encontrado o Mayo Clinic App, desenvolvido pela Mayo Clinic Center for Innovation nos Estados Unidos, e é um projeto que une design de serviços e design gráfico, e diz respeito a um aplicativo desenvolvido para ser utilizado dentro do hospital, que possui as informações relevantes para os pacientes durante a sua ida ao hospital. Unindo o design de interiores e arquitetura, encontrou-se o Stobby Hill Hospital, desenvolvido pela Rachel and Hall Architects, na Escócia, e diz respeito a um projeto de um hospital, e destaca-se que em seu interior eles utilizam bastante a arte. Existem pequenos textos poéticos distribuídos nas paredes do hospital, e também os pacientes podem escolher a arte que eles querem, as obras de arte que eles querem ter nos quartos durante a internação. Unindo design de serviço e design de produto, foi encontrada a PillPack, desenvolvida por uma startup incubada pela Edel Cambridge, na Inglaterra, e diz respeito a uma farmácia em que o médico ele envia diretamente a prescrição dos medicamentos do paciente para essa farmácia, e eles vão colocar os medicamentos dentro de envelopes separados pela data e pela hora que devem ser tomados, e devolver aos pacientes, que vão colocar em um dispenser também desenvolvido pela PPEC, e poder tomar o medicamento ao longo dos dias. Unindo design de serviço e design gráfico, foi encontrado o Know Your Lemons, desenvolvido pela Know Your Lemons Foundation, na Inglaterra, e é uma campanha gráfica de conscientização do câncer de mama, que utilizou uma metáfora visual, utilizando limões, para representar os sintomas do câncer de mama. Unindo, então, design de produto, design gráfico e design de moda, foi encontrada a Confetti, desenvolvida pela Furf Design Studios e pela Ideetnos, são ambas empresas brasileiras, que diz respeito a uma capa de prótese de perna, que é personalizável. E, por fim, unindo design de produto e design de serviço, o exame de sono Biologics, desenvolvido pela Questonoi Biologics,
são empresas brasileiras e americanas. E que diz respeito a um wearable, que é uma tecnologia vestível que permite realizar o exame da apneia do sono e envia esses dados por um aplicativo. Bom, seguindo então com essas buscas, agora elas vão ser direcionadas mais especificamente para o ambiente hospitalar. Então, foram realizadas buscas de artigos dos anais do Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design nos últimos 10 anos. A seleção dos artigos se deu com a ocorrência das palavras hospital, hospitais, hospitalar, medicamento, médica, médico e medicina e doença no título abstract palavra-chave. Então, como pode ser visto nos gráficos, houve maior ocorrência de projetos envolvendo o design de produto no contexto do ambiente hospitalar, seguido do design de serviços e design gráfico. E em relação à região e aos estados que mais tiveram artigos publicados, destaca-se a região sul e sudeste e os estados de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. Também foram realizadas buscas de artigos em revistas científicas na área do design nos últimos 5 anos. Os termos de buscas, então, foram as mesmas palavras que eu citei anteriormente, no título abstract palavra-chave, e as revistas foram selecionadas de acordo com a sua qualis, tipo Sequalis A e B, e foram Design e Tecnologia, HFD, Estudos em Design, Educação Gráfica, Projética e Strategic Design Research Journal. E nos gráficos dá para ver novamente a maior ocorrência de projetos envolvendo o design de produto, e seguido do design gráfico, design de serviço, e poucos relacionando o design de moda e o design de interiores. E em relação à região do Brasil, destaca-se a região sul, principalmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por fim, foram realizadas buscas de tese e dissertações na Biblioteca Digital Brasileira de Tese e Dissertações nos últimos 5 anos, utilizados como strings de busca Design Management and Hospital, Strategic Design and Hospital e Design and Hospital. E como critérios de seleção, só foram selecionados estudos na área do design e publicados nos últimos 5 anos, de 2015 a 2020. E dessa vez, né, como pode ser visto no gráfico, destacou-se, então, os estudos relacionando o design de serviços em ambiente hospitalar, e destaca-se novamente a região sul, com maior quantidade de estudos publicados, né, Santa Catarina e o Paraná. Então, como resultado dessas buscas, foi feito um panorama geral final, em que os estudos e projetos identificados foram organizados de acordo com a sua área de atuação do design e divididos em subgrupos. Então, em relação ao design de produto, os subgrupos identificados foram tecnologia assistiva para a recuperação de pacientes, equipamento médico hospitalares e auxílio à medicação. Em relação ao design gráfico, os estudos foram divididos, então, em sistemas de orientação e sinalização, medicação e embalagem e ferramentas e sistemas digitais para trabalhadores. Em relação ao design de interiores, identificou-se subgrupos de cores e de espaços hospitalares. Em relação ao design de moda, vestuário. E, por fim, em relação ao design de serviço, os artigos e estudos foram agrupados em atendimento ao paciente, relação pacientes e trabalhadores, auxílio ao paciente, tecnologia, informação e lazer, fluxo de trabalho e acessibilidade no entorno do hospital. Procedimentos metodológicos. Então, em relação aos procedimentos metodológicos, essa pesquisa ela foi dividida em 2 fases. A fase 1 de fundamentação teórica, conforme eu apresentei, que foi dividida em 2 etapas, a etapa 1 de pesquisas bibliográficas e a etapa 2 de projetos de design aplicados na área da saúde. E a fase 2, né, diz respeito ao estudo de caso em um ambiente hospitalar, que eu iria apresentar a seguir, que também foi dividida em 2 etapas, a etapa 1 de mapeamento, dividido em 5 passos, e a etapa 2 de identificação de oportunidades de atuação do design, em que é feita a relação dos projetos de design identificados na base teórica com oportunidades de atuação na aula CCS1 do IPQSC.
e a classificação desses projetos de design nos níveis da gestão de design. Então, o estudo de caso e ambiente hospitalar, dividido na fase 1 de mapeamento e a fase 2 de identificação de oportunidades de atuação do design. Eu vou passar agora um vídeo que vai falar um pouco sobre o contexto do IPQ e da ALA, bem como de como foi realizado o levantamento de dados. Vou voltar a apresentação. Então, agora eu vou falar de forma mais específica de cada um dos passos que dizem respeito ao mapeamento da aula. E a ideia, então, do vídeo era ter essa visão inicial de como foi feito. Então, o passo 1 do mapeamento, ele diz respeito à contextualização do Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina, que teve como objetivo contextualizar o IPQ-SC e atualizar os dados do hospital. Então, o IPQ-SC ele é um hospital público estadual, localizado no município de São José, que oferece tratamentos psiquiátricos e de dependência química. Então, o hospital ele é composto por duas grandes áreas, que são o Centro de Convivência Santana e a Unidade de Internações Psiquiátricas. O Centro de Convivência Santana, ele abriga pacientes asilados, remanescentes do antigo hospital, com os mais variados quadros psiquiátricos, clínicos e sociais, e que eles têm um prognóstico desfavorável ao retorno social ou familiar. Então, o CCS ele é dividido em 4 alas mistas, e uma delas é o CCS-1, que vai ser abordado nessa pesquisa. E as unidades de internação psiquiátrica, elas são voltadas a pacientes com surto psiquiátrico grave, são internações de curta permanência e geralmente tratam pessoas com esquizofrenia, depressão grave, transtorno de bipolaridade e dependência química. E ela é composta por 4 alas divididas entre femininas e masculinas. A ala CCS-1, então vou falar um pouquinho dela, é o passo 2 respeito ao mapeamento dessa ala, e o objetivo foi levantar as características físicas e dos sujeitos envolvidos com a ala. Então, foi possível visualizar também no vídeo. Essa é a planta baixa da ala, né? Então, sua estrutura física é formada pelos quartos, pela enfermaria, por um consultório médico, pela rouparia, o banheiro e o refeitório. Também fez, então, um mapeamento relacionado aos pacientes e trabalhadores envolvidos com a ala. Então, hoje a ala é composta por 42 pacientes psiquiátricos,
34 do sexo feminino e 8 do sexo masculino. A maioria são idosos e a gente fez a classificação deles de acordo com o grau de dependência em relação à equipe de enfermagem. Então, essa classificação já é utilizada pelo próprio hospital, é um sistema de classificação de pacientes desenvolvido pelo Conselho Federal de Enfermaria. Então, no caso da ala, os pacientes seriam divididos em pacientes de cuidado mínimo, pacientes de cuidados intermediários e pacientes de cuidados de alta dependência. E em relação aos profissionais envolvidos, então seriam um diretor de enfermagem, um enfermeiro, 11 técnicos de enfermagem e um estagiário, 2 médicos, 3 fisioterapeutas e um estagiário, 2 funcionárias de limpeza e também funcionários relacionados a serviços gerais, como a retirada do lixo, a retirada de roupa suja e entrega da roupa limpa e a entrega de comida. O passo 3, então, diz respeito ao mapeamento das rotinas da ala CCS1. Teve como objetivo mapear a rotina da ala. Então, a gente identificou as principais atividades desenvolvidas durante um dia, né? Que seriam a atividade de alimentação, de banho, de medicação, de transferência, de limpeza do espaço e as atividades extras. Então, como pode ser visto na imagem à direita, é uma imagem da rotina, foi feita uma linha do tempo, dividida entre turno diurno, que inicia às 7 da manhã e finaliza às 7 da noite, e o turno noturno, que inicia às 7 da noite e finaliza às 7 da manhã. E essas atividades, então, elas foram distribuídas ao longo do dia, né? Bom, o passo 4 diz respeito ao mapeamento de fluxo da ala CCS1, que teve como objetivo mapear o fluxo das principais atividades identificadas na rotina diária da ala. E o passo 5 foi de identificação de fragilidades no fluxo das atividades da ala CCS1, que teve como objetivo analisar os dados coletados, visando identificar as fragilidades no fluxo dessas atividades na aula. E eu vou apresentar eles de forma simultânea, no mesmo slide. E, então, eu vou falar também um pouco de forma mais aprofundada dessa atividade em específico, que foi a alimentação. Então, essa é a imagem do fluxo da alimentação. Então, ela ocorre com a chegada dos alimentos no refeitório por meio de carrinhos vindos da cozinha do IPQ. A mesa, então, ela vai ser organizada pelos técnicos de enfermagem, a louça e a comida. E, então, divide-se em 2 momentos. Um é que os pacientes de cuidados mínimos e os pacientes de cuidados intermediários, eles vão se alimentar sozinhos, claro que sob a supervisão de dos técnicos de enfermagem. E a parte 2 são os pacientes de cuidados de alta dependência, eles têm a comida servida por um técnico de enfermagem, muitas vezes no próprio leito, em formato de papa. Finalizando isso, então, os técnicos de enfermagem eles vão retirar as comidas e as louças, e essas comidas e louças vão ser recolhidas novamente, então, para esse carrinho vindo da cozinha do IPQ. Então, esse é o fluxo da atividade de alimentação, e as principais fragilidades identificadas para os pacientes foram, então, que alguns pacientes podem comer antes de realizar exames que deveriam ser feitos em jejum, o risco de comer algo que não poderia comer, né, como, por exemplo, os diabéticos, hipertensos ou pacientes com alguma alergia ou intolerância, o engasgamento ou afogamento com a comida ou líquido, pode acontecer de ter algum desentendimento entre pacientes devido a um querer comer a comida do outro, o fato do paciente não se alimentar, ou ainda dificuldades de manejar instrumentos necessários para alimentar-se, como os talheres ou copos, devido a alguma limitação motora ou cognitiva, sendo necessário, então, a utilização de algum equipamento de tecnologia assistiva. E as principais fragilidades para os trabalhadores, então, poderia citar-se a postura inadequada ao dar a comida no leito ao paciente de cuidados de alta dependência. Então, o mesmo foi feito para as demais atividades, né, identificado o fluxo e as principais fragilidades, como pode ser visto aqui no caso da atividade de banho, na atividade de medicação, na atividade de transferência, na limpeza do espaço
e nas atividades extras. E, por fim, então, como o resultado da fase 2, né? Então, identificaram-se oportunidades de atuação por meio de ações de design nessa aula. Então, novamente, eu vou falar de forma mais aprofundada da atividade de alimentação. Então, em relação a uma ação identificada foi o desenvolvimento de talheres adaptados, copos, pratos ou outros objetos destinados à alimentação. Essa ação faz parte, então, do design de produto, mais especificamente tecnologias assistivas para a recuperação de pacientes. Elas são destinadas aos pacientes e o nível de atuação da gestão de design que ela se encontra é o nível operacional. Outra oportunidade que foi identificada relacionada ao design de produto e ao desenvolvimento de equipamentos médicos hospitalares diz respeito ao desenvolvimento de uma mesa ou bandeja hospitalar para auxiliar na alimentação desses pacientes de cuidados de alta dependência no leito. Então, essa ação ela iria beneficiar tanto os trabalhadores quanto os pacientes e, novamente, ela está classificada no nível operacional. Então, outro exemplo agora, voltando-se ao design gráfico e a ferramentas e sistemas digitais para trabalhadores, tem-se a uma ação de oportunidade de desenvolvimento de uma ficha digital com as informações a respeito do paciente. Então, as suas características, se ele tem algum exame marcado para ser realizado naquele dia, as consultas, suas restrições alimentares, e que essas informações pudessem ser acessadas a qualquer momento do dia, como, por exemplo, por meio de um tablet. Então, essa ação ela também iria beneficiar tanto os trabalhadores, né, como pode ser visto na imagem, quanto os pacientes. E ela classifica-se também no nível operacional da gestão de design. Outro exemplo do design gráfico identificado foram relacionado aos sistemas de orientação e sinalização, diz respeito ao desenvolvimento, então, de uma sinalização da aula, que seja de forma lúdica e criativa, né? Levando em consideração que alguns pacientes não têm a comunicação verbal. Então, que eles pudessem também ser atendidos com essa sinalização. Então, ela poderia auxiliar na ordem da alimentação, no fluxo do banho. Até destaca-se aqui que algumas ações elas podem ser inseridas em outras atividades também, como é o caso dessa, que também auxiliaria na atividade do banho. Então, mais um exemplo agora voltado ao design de serviço e ao subgrupo de atendimento ao paciente em relação ao paciente e trabalhadores, tem a questão da compreensão do paciente pelos trabalhadores. Então, como ele se comunica, quais as suas necessidades. Então, essa ação ela ia beneficiar os pacientes e ela se enquadra na classificação do nível tático. E também, mais um exemplo relacionado ao design de serviço, tem-se o fluxo de trabalho. Então, compreender e identificar os principais problemas no fluxo de trabalho, propondo recomendações visando o aperfeiçoamento da atividade. Então, essa ação ela se classificaria tanto no nível estratégico quanto no tático, atendendo aos trabalhadores da aula. Então, foi realizado essa mesma identificação de oportunidade para todas as atividades, como pode ser visto aqui na atividade do banho, na atividade de medicação, de transferência, de limpeza do espaço e de atividades extras. Também foram identificadas outras fragilidades durante o mapeamento, na questão da identificação do espaço físico e também das características de pacientes e trabalhadores, e também foram propostas algumas ações para essas oportunidades identificadas. Né? Aqui a gente poderia estar falando, por exemplo, da questão do layout da aula, né? E oportunidades voltadas ao design de interiores, como as cores, né? Fazer um novo projeto cromático, que seria uma ação que beneficiaria tanto os pacientes
quanto os trabalhadores, classificando-se no nível operacional, e também outras questões voltadas ao layout, como a estrutura física da iluminação, do conforto acústico, da própria luminosidade, que também beneficiaria pacientes e trabalhadores, classificando-se no nível operacional. Então, aqui também tem. Então, como conclusão dessa pesquisa, né, o objetivo geral ele foi alcançado por meio da relação desses projetos de diferentes áreas de atuação do design, com oportunidades de melhorias identificadas no estudo de caso, realizado na aula CCS1 do IPQ-SC. Os objetivos específicos, então, houve a compreensão dos conceitos de ambiente hospitalar, design e área de atuação e gestão de design, obtida por meio das pesquisas bibliográficas. O levantamento do panorama dos projetos de design voltados para essa área da saúde, ela foi obtida por meio dos levantamentos de projetos, artigos e estudos realizados em material online, revistas científicas, anais de eventos e bases de teses e dissertações. A organização e a classificação dos projetos encontrados de acordo com a área de atuação do design, ela ocorreu por meio da divisão dos artigos e estudos levantados nas 5 áreas de atuação do design. O mapeamento do contexto geral da aula CCS1 do IPQSC, ele foi obtido por meio de pesquisas bibliográficas e documentais, bem como pelo estudo de caso. Então, a conexão desses projetos identificados como oportunidades de atuação na aula CCS1 do IPQ foi elaborada com base nessas informações obtidas e nas organizações e classificação dos projetos de design voltados para a área da saúde, levantados nesse panorama, de acordo com a área de atuação do design e no estudo de caso realizado na aula CCS1. E a classificação das contribuições de oportunidade de atuação de projetos do design nos níveis operacional, tático e estratégico, ela foi alcançada com base nas informações da fundamentação teórica e associadas ao estudo de caso. Bom, então, a fundamentação teórica, ela permitiu, né, compreender os principais temas dessa pesquisa. Quanto ao desenvolvimento da pesquisa, foi realizado um estudo de caso na aula CCS1. O estudo de caso, ele permitiu a minha inserção, né, no contexto hospitalar. Nesse caso, uma aula então, com os pacientes asilados, residentes em um hospital psiquiátrico. Foi bastante importante ter esse contato e ter visto as necessidades reais dos pacientes trabalhadores. Evidencia-se a contribuição das representações e síntese visuais para a organização e análise dos dados. Além disso, essas representações e síntese permitiram a troca de informações também com os trabalhadores da aula, de forma facilitada. Como contribuições para o meio acadêmico, cita-se então o desenvolvimento de material acerca da atuação da gestão de design no contexto da área da saúde, direcionado a ambientes hospitalares. E acredita-se que essa pesquisa ela possa contribuir com oportunidades de melhorias, né, no desenvolvimento das atividades realizadas na aula CCS1. Então, fornecendo as informações acerca de elementos que comprometam o desempenho das atividades realizadas e que podem, inclusive, comprometer a saúde dos pacientes e dos trabalhadores. E com essa pesquisa, busca-se ainda gerar conhecimentos que possam ser utilizados por outras organizações na área da saúde, evidenciando, então, a gestão de design por meio de uma abordagem centrada no humano nessas organizações. Por fim, então, como limitação da pesquisa, cita-se os acontecimentos relacionados à pandemia, né, do coronavírus, que impediu a aplicação prática dos resultados alcançados, né, e que exigiu a reorganização dos processos de desenvolvimento da pesquisa. Quanto às percepções da pesquisadora, foi muito gratificante para mim desenvolver essa pesquisa de forma prática, né, adquirindo conhecimentos sobre o processo da gestão de design e tendo real contato com o contexto de um hospital psiquiátrico e com usuários envolvidos nesse contexto. E como futuros estudos, propõe-se a aplicação prática das ações referentes às oportunidades de atuação de design identificados na aula CCS1 do IPQ
E também propõe-se aprofundar os estudos referentes à classificação das oportunidades de atuação nos níveis da gestão de design, buscando aprofundar os conhecimentos sobre suas relações. Então, quanto às referências da pesquisa, muito obrigada. Muito obrigada, Carol. 40 minutinhos, acho que foi 39 minutos, hein? Muito bom, né? Parabéns. Então, nós vamos convidar o professor Fialho e a professora Arina para entrarem aqui com a sua câmera, seu áudio. E vamos começar, então, a nossa rodada. Então, obrigada novamente, professores, né? Fiquem à vontade. Professor Fialho, podemos começar pela prof. Arina, nosso membro externo? Perfeito. Obrigada, Arina, está com você, viu? Fique à vontade. Muito obrigada. Deixa eu abrir aqui minhas questões. Obrigada. Bom, primeiro, né, tenho que agradecer o convite para estar aqui hoje. Obrigada, Carolina, professora Gisele. Carolina, foi um prazer, você deve imaginar, né, muito grande para mim ler o seu trabalho e receber esse convite, né. Uma emoção maior, né, você sabe, por toda a vivência, né, a vivência intensa que eu tive ali no IPQ, cerca de 3 anos, né, é tempo, trabalhando ali junto ao IPQ, ao UNGD, né, essa parceria bacana. E aí, como dizem, até me emociona porque o IPQ não sai mais da gente, né? A gente vive aquilo e vai, enfim, vai carregar para sempre com a gente, né? É uma passagem que transforma a gente, você deve ter sentido isso. Então, obrigada também, professora Gisele, por essa parceria com o IPQ, né? Por tudo que a gente viveu lá dentro. Muito bom. Bom, Carolina, eu quero primeiro te parabenizar, né? Eu tive um contato contigo, um rápido contato, eu diria, né? Durante a graduação, e você sempre demonstrou muita competência. Mas durante tanto a minha leitura quanto vendo a tua apresentação hoje, né? Claro, o desenvolvimento assim da sua maturidade como pesquisadora, né? Isso acho que ficou também claro aqui durante a sua apresentação. Então, parabéns por isso, é muito bacana ver isso. Eu vou começar até te falando assim o meu parecer bem geral, para que eu possa me focar depois assim nos detalhezinhos, tá? Então, como eu já falei, você demonstrou bastante evidência, competência, né, científica na pesquisa que você realizou, tá? Tem uma ótima sistemática, tem um amplo e bem adequado levantamento de dados. Então, né, isso ficou bastante evidenciado no seu trabalho completo, tá? A organização estética e normatizada que você apresenta o seu trabalho também esclareceu em vários momentos alguns pormenores, que às vezes na leitura a gente fica com alguma dúvida e as suas figuras traziam, né, essa organização que você apresentava explicava muita coisa, então excelente também. Você traz bastante evidência, né, de conhecimento íntimo em relação ao local estudado. E isso, quando se fala de um estudo de caso, e aliás, quando se fala dentro aí dos objetivos da sua pesquisa, é algo imprescindível, né? Imprescindível esse contato íntimo, então também está super evidenciado. Gente, desculpa, deixa eu só colocar aqui a minha bateria, senão vou acabar perdendo vocês no meio do caminho. Acabei de ver aqui bateria fraca. Tinha esquecido de ligar, só um momento, por favor. Esqueci de colocar o cabo. Obrigada, desculpe, deu. Bom, então dito isso, né, todo esse contexto positivo, eu vou me permitir, então, Carol, realmente, assim, me focar nos detalhes, tá? Em detalhezinhos que eu fui percebendo, assim, no decorrer, né, da minha leitura com relação à sua dissertação, tá? Vou começar destacando os pontos positivos, né, eu dei o parecer geral, vou começar destacando os pontos positivos. Primeiro, o seu texto está escrito de uma maneira que permitiu uma leitura super fluida, uma leitura gostosa. Em nenhum momento senti assim, cansaço. Foi uma leitura que fluiu, tá?
Como eu já disse, as suas figuras síntese, elas ficaram bastante expressivas, em especial a da revisão teórica, né? Quero dar um destaque para ela. A questão da linha do tempo, das redes de atenção, das atividades hospitalares, as áreas de atuação do design, ficou muito bom. Porque quando a gente entra, né, para atuar, para fazer uma pesquisa na área da saúde, a gente que não é da área da saúde inicialmente, né, a gente enxerga um mundo, eu passei por isso, então a gente enxerga um mundo gigante à nossa frente, a gente conhece como sendo paciente, não como sendo profissional. Então, reunir essas informações de uma maneira sintética para a gente entender é essencial. E eu gostei muito da maneira como você apresentou isso, ajudou a entender bem o contexto relatado, né? Pretendo usar também. Pegar a sua dissertação como referência aí, muito bom. Teve um item que você fala de projetos de design especial, que é o item do capítulo 2, né, 2.3.1, né, que você traz os projetos, enfim, isso também foi muito esclarecedor quanto à abrangência dos produtos e serviços aplicados à área da saúde, né, por meio do design. E aí eu quero te parabenizar por isso também, porque quando qualquer pessoa de fora vai ler o seu trabalho, a gente já sabe, né, tá, é sobre isso que se refere o design, né, porque a ideia é que as pessoas da área da saúde leiam também, e eles questionam muito isso, tá, mas, né, se até a gente, como designer, demora às vezes a entender o que o design pode, né, fazer realmente. E imagina para quem não é da área. Então, tá bastante esclarecedor os casos ali que você trouxe, os exemplos, né? A pesquisa sistemática também bastante detalhada, organizada, né? Evidenciou claramente, aspas aqui, né? O estado da arte aí do tema, né, em questão. E os resultados, obviamente, abrem um leque de oportunidades do design para outras tantas pesquisas, talvez essa até seja a sua intenção, né, Carolina, numa continuação. O desafio vai ser qual desses pedacinhos de leque pegar, porque são muitas questões, né? Bom, então agora, dito isso, né, esses pontos assim que me chamaram a atenção positivos, não que os outros sejam negativos, né, eu vou colocar aqui algumas sugestões, tá bom? Bom, a primeira sugestão, eu já vou começar pelo resumo, tá? Você traz, logo de cara, você fala do IPQ, né? Você fala do CCS, tá? E você cita com essas siglas mesmo. Como é o primeiro momento que você fala de IPQ e de CCS, minha sugestão é trazer o nome completo, Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina e tudo mais, né? Para que as pessoas, até porque muita gente vai procurar o seu estudo pelo resumo, né? Então já coloca o nome completo, tá? Outra questão também, acredito que vai ser preciso você fazer uma revisão agora bem geral das suas referências e citações. Eu vi várias obras que você cita no texto, elas não constam na referência, tá? Até talvez aí na tua contagem de enfim, quantos artigos, quantos livros, talvez, não sei se está contado da referência o que você citou, talvez você tenha que fazer aí uma nova questão. Alguns que eu identifiquei, eu coloquei, mas tem mais, tá? Eu mando depois para você alguns que eu identifiquei que faltou ali nas referências no final, tá certo? Outra questão também, que eu vou colocar aqui a minha sensação ao ler, né? Obviamente depois você e a professora Gisele conversam a respeito disso, tá? É sobre a caracterização da pesquisa. Principalmente quando você fala ali, né, que a pesquisa, ela se classifica como básica, né, de acordo com a natureza dela. Para mim, na minha leitura, ela já é uma pesquisa aplicada, tá? Porque você faz um estudo de caso no IPQ, mesmo que você não tenha tido uma aplicação prática, digo, de fazer esses projetos acontecerem lá dentro, você entrou lá dentro, fez a pesquisa, levantou as oportunidades dentro de um hospital em específico, né, que talvez não se aplique a nenhum outro
acreditamos que se aplique, mas assim, né? Você pode afirmar a partir desse. Então, para mim, a sua pesquisa ela se enquadra como aplicada e não como básica, tá? Então, depois vocês conversem sobre isso, vejam, né? Essas questões. E outra sugestão também que eu dou, ainda com relação à caracterização da pesquisa, é detalhar um pouquinho mais, quando você explica, caracteriza, os seus procedimentos técnicos, porque você cita, quando você vai falar do estudo de caso, você fala, você fez entrevistas, observação, você fez uma série de coisas super interessantes, e que vale a pena destacar isso, porque são procedimentos técnicos e você usa vários. Então, como você fala lá na frente, coloca isso, né? Porque fortalece, cientificamente é o que vai dar base. Não, é um estudo, tudo, né, que teve um aporte muito bom. Então, destaca isso, né, nos seus procedimentos, tá? Acho que vale a pena. Outros detalhezinhos, por exemplo, alinhamento do tempo verbal, né? Você fala, traz as principais conclusões, depois você fala no futuro serão apresentados, né, as referências, ou será apresentada, foi organizada. A dissertação já é um relatório, já aconteceu, você só está evidenciando o que já foi feito, tá? Então alinha o tempo verbal, deixa ele como algo já realizado, tá? O que mais aqui? Ah, sim. Quando você traz os estudos, os exemplos, né, de design aplicado, que, como eu disse, gostei demais, eu acredito que visualizando ali na leitura, você foi, né, entrou, né, nos sites, enfim, né, nos estudos desse, e trouxe esse texto para a tua dissertação. O que eu senti em alguns momentos é que ficou algum resquíciozinho ali daquela linguagem meio marketing, assim, né, que os projetos usam para vender a sua ideia, tá? Então, por exemplo, eu até destaquei um aqui, né? Que diz assim, o CFI é uma incubadora enorme, né? Um espaço para nutrir novas ideias. Então, assim, bacana, né? Entendi, até acho que é uma tradução, né? Criando inovações que transformarão a prestação de serviços, né? Depois entra num outro que fala, que traz um verdadeiro entendimento aos seus clientes. Então, assim, eu acho que pega essa linguagem e deixa ela mais com um olhar assim imparcial. Acho que é isso, essa é a questão, tá? Porque você está trazendo exemplos, você não tem como avaliar na sua pesquisa se esses exemplos, se o que eles estão dizendo realmente é aquilo de fato, porque eles estão vendendo o projeto deles, né, nessa linguagem, tá? Então, só uma sugestão, é sutil, entende? É sutil, mas a gente tem que trazer essa imparcialidade, né? Senão pode gerar dúvidas com relação aos exemplos que a gente está trazendo, tá? Outra sugestão ainda nesses exemplos que você traz é uma tradução quando você fala na página 64 você fala assim, traz, né, a missão da organização é ajudar as mulheres a encontrar o câncer, né? Encontrar o câncer de mama o mais cedo possível. E ainda no mesmo parágrafo, né, que a meta do desenvolvimento sustentável, número 3 das Organizações Unidas, é de reduzir 1/3 as mortes por doenças incomunicáveis. Eu acredito também foi uma tradução ali, tá? Aí a minha sugestão, passo depois para você, seria, né, em vez de encontrar o câncer, diagnosticar o quanto antes, né? Acho que uma linguagem mais no português aqui para nós. E também, né, a tradução para reduzir em 1/3 as mortes por doenças incomunicáveis, como câncer de mama, seria para mim, né, algo como por doenças não detectadas precocemente ou por doenças não percebidas a tempo, né? Porque doenças incomunicáveis para nós também soa meio estranho, assim, tá?
Outras correçõezinhas assim que eu fui notando, espaçamento, tal, te mando depois, tá? Não vou entrar nisso agora. E ainda nos exemplos, porque foi tão legal ler os seus exemplos, a minha sugestão é que você faça subitens. Eles estão ali em negrito, né, separando cada exemplo, mas acho que você pode pôr um tópico, 2.3.1.1, 2.3, sabe, porque eles estão muito ricos ali, aí eu acho que organiza melhor também, né? Bom, eu quero te perguntar ainda, né, vou concluir aqui mais a minha fala com questões que, não vou dizer nem dúvidas, mas algumas questões que eu fiquei, né, ao término ali da leitura, e aí depois, se tu puder falar alguma coisa sobre isso, eu agradeço, né? Na verdade, assim, quando você faz traz as oportunidades e tudo mais, e você faz um encaixe delas no nível operacional, tático e estratégico, né? Dentro dessas oportunidades, quais foram, assim, principalmente os seus critérios, vamos dizer assim. Em especial, eu fiquei na dúvida entre o tático e o estratégico, tá? Eu sei que não é fácil, e eu também não estou fazendo essa pergunta assim que tem uma resposta pronta, porque realmente é uma curiosidade, porque foi um fator que a gente, né, ficou pensando nisso. Até porque tem alguns momentos que eu ficava, nossa, eu acho que aqui dava para pôr também o operacional, além do estratégico, além do tático, né? Eu acho que você deve ter sentido isso. Por exemplo, quando você fala de melhoria dos espaços físicos visando a acessibilidade, eu entendi, acho que eu entendi, não sei se eu estou certa, porque você colocou tático, estratégico, eu acho, né, nesse ponto. Deixa eu até ver qual que foi aqui, foi o tático. Porque vai depender. Não, foi o estratégico até, foi o estratégico, porque vai depender de uma série de questões externas e tudo mais, não só do pessoal interno, para fazer isso. Por outro lado, se eu pensar em si no projeto, né, que é a melhoria da acessibilidade, a melhoria física do espaço, sei lá, colocação de coisas físicas para melhorar a acessibilidade, é uma ação operacional, entende? Então eu fiquei pensando, né, é que, claro, abre o leque, né? Outra questão que eu fiquei com relação a isso, né, da acessibilidade, é, por exemplo, quando você fala do banho, né, a passagem da informação sobre os pacientes durante a troca de turno. Para nós, designers, eu acho que sim, é uma ação tática, como você colocou, porque envolve a comunicação. Mas, talvez, penso, não tenho certeza, que para o trabalhador que faz isso, é uma ação operacional, tipo, é uma ação do dia a dia deles. Então, a minha questão é a seguinte, é operacional, é tático e é estratégico para quem? Para o designer, ok. Se é para o trabalhador, para quem está fazendo, né? Então, assim, não sei se você vai ter uma resposta para isso agora, tá? Mas talvez colocar isso em algum momento do texto é bacana, porque para quem vai ler da área da saúde vai falar assim, não, mas isso é uma coisa do meu dia a dia, eu tenho obrigação de passar a informação para quem troca de turno, entendeu? Então, nesse sentido, tá? Depois tu comenta um pouquinho sobre isso, tranquilo, né? E aí, assim, vou colocar uma sugestão para finalizar a minha fala, né? Como uma forma de indicar essas e outras oportunidades, que o leque é muito grande e que ficaria talvez complicado colocar ali, essas oportunidades não identificadas, né? É também colocar isso assim nas limitações da sua pesquisa, né? São algumas oportunidades, mas poderiam ter outras tantas, né? Oportunidades que a gente identificou ali, né, dentro do período da coleta e tudo mais, com os profissionais que estavam naquele momento, porque se você falar com todos os profissionais, cada um vai trazer a sua visão, enfim, né, tem todas aquelas questões. Então, né, deixando claro, assim, que outras imersões poderiam talvez aí trazer detecções de novas oportunidades, né, que naquele momento não foram identificadas, tá? Então, acho bacana colocar isso. E também, sem querer gerar polêmica, mas já concluindo polemicamente,
professora Gisele. No título, quando você coloca assim, identificação de oportunidades de atuação do design, quando eu li atuação, a minha sensação é que atuar, normalmente a gente entende que é o profissional. Então, eu tinha a sensação que deveria ser a atuação do designer, o que não ficaria bom, porque a gestão que a gente fala não é do designer, né? É de fato do designer. Então, a minha sugestão é omitir a palavra atuação, tá? Ficar só identificação, identificando oportunidades de design em um ambiente hospitalar, tá? Porque me deu um estranhamento. Quando eu abri, peguei o título do trabalho e me deu esse estranhamento. Tá bom? É isso, muito obrigada. Eu passo depois as minhas colocações para você. Obrigada. Obrigada, Arina. Depois eu faço meus comentários, passo já para o professor Fialho para fazer suas considerações. Deixa eu agradecer, então, o convite da professora Gisele, né, da Carolina, e o prazer de estar aqui com a professora, né, Arina. Né? Na verdade, esse trabalho tem a ver com o que eu e Merino fazemos, né, que é a ergonomia, né? E essa ideia, né, da gente adaptar o trabalho ao homem, né? Não só pensando em questões como segurança, né, mas em questão do conceito de um trabalho ergon, um trabalho que seja um trabalho prazeroso. Eu lembro que todo ano eu ia para a Arequipa antes da pandemia, e uma das vezes que eu fui convidado a fazer uma consultoria em ergonomia. Eu fui numa indústria pesqueira, lá em Arequipa, né? E eu, para entrar nas instalações, eu me senti como entrando num outro mundo, sabe? Eu tive que tirar minha roupa, botar uma roupa totalmente de astronauta, né? Para impedir qualquer tipo de poluição que eu pudesse trazer para aquele ambiente de trabalho. E como a Carolina colocou, né, a gente está vivendo numa época muito esquisita, né, que é a tal da pandemia da Covid, né? Eu digo assim, a minha geração, né, a geração dos meus pais, viveu a guerra, né? E a guerra foi aquela coisa horrorosa, né? Acabou com a arte, acabou com a opção de coisa, né? E a nossa geração está vivendo a Covid, que está fazendo a mesma coisa, graças a Deus, em escala bem menor. Mas o Júlio Verne, ele já dizia que não devia ter hospital, né? Ele achava que todo mundo devia ser tratado em casa, né? Porque ele achava que quando você sai do seu lugar, né, você já está fragilizado. Aí você vai para um outro lugar, longe da tua família, das coisas, isso já é ruim para a saúde. Então ele achava que o hospital tinha que ir para a casa do paciente, não o paciente ir para o hospital, né? Então isso fica uma sugestão, né, para trabalhos futuros, né, seguindo lá a ideia do Júlio Verne, que é uma boa ideia, é um bom conceito, até porque tradicionalmente os hospitais são o maior foco de doença que existe, né? Ali é que você pega as bactérias, pega a opção de coisa, ainda mais Covid, né? E o teu trabalho, ele chegou numa hora muito interessante, porque a minha esposa, a Cristiane, ela teve um câncer de mama, né? E ela tirou um seio, botou uma prótese provisória, né? Só que por medo, ela nunca voltou. Só que a prótese estourou. E ela teve que ir para o hospital, né? Foi aqui na Casa São Sebastião, não foi no hospital psiquiátrico, né? Foi em outro ambiente, né? Foi na quarta-feira passada, é recente, né? E como ergonomista, a gente entra nesses espaços e começa a olhar as coisas, né? Para ver o que pode fazer para melhorar ergonomicamente o ambiente, né? Então, o teu trabalho é extremamente relevante, né? Sem dúvida, né? Realmente, se tem um lugar onde falta ergonomia, para mim, é o hospital, né? Ainda mais, eu não conheço o hospital psiquiátrico, não vou dizer o privilégio, porque um hospital psiquiátrico não deve ser um lugar interessante de se conhecer, né? Deve ser um ambiente pesado, difícil, né? Mas eu imagino, né, como espaço para você poder fazer sua pesquisa, como foi rico esse ambiente para você poder trabalhar, né? Eu acredito nesse design inclusivo,
né? Então, aqui na minha casa, por exemplo, eu tô com 70 anos, um guri ainda, né? Mas a minha sogra está com 85, mas também está inteiraça. Mas a gente já começou a fazer uma mudança, teve uma reforma, a gente já começou a fazer um design voltado para a terceira idade, né? Tem aí uma porção de TCCs, trabalhos já, até porque a população está envelhecendo, né? Está envelhecendo, então a gente precisa adequar esses espaços, né? Para que possa atender, possa incluir, né? A gente fala em design inclusivo, né? Para surdo, para cego, para tetraplégico, né? E o velho vai pegando tudo isso, né? Ele vai ficando com todas essas necessidades, né? Quer dizer, então, todo esse trabalho de um design inclusivo, ele é realmente extremamente relevante, né? E o teu trabalho, com certeza, ele vai ser referência, até porque, como já foi dito aqui, pela professora Arina, né? A gente sabe que o objetivo do mestrado é formar um pesquisador, né? E, com certeza, né? A Carolina é uma pesquisadora, ela mostrou isso, né? O levantamento que ela fez de dados, né? Foi assim, já foi elogiado, né? E eu vou só endossar o elogio que foi feito. Foi muito bem feito, muito bem conduzido, né? Outra coisa também, a sua apresentação, excelente, né? Eu vou pedir para você mandar para mim depois uma cópia, porque eu tenho um filho psicólogo e 2 filhos médicos, né? Um cardiologista e uma reumatologista, né? E vou passar isso para eles, porque eu acho que eles vão usar isso aí. Já vai sair da pesquisa básica, né? E vai para a pesquisa aplicada já vai ser aplicado já o que você fez, né? Concordo com a professora, né? Acho que você tem que rever e ver como você vai classificar esses detalhes. Você sabe que homem para detalhe é horrível, né? Homem para detalhe, a gente quem vê detalhe é mulher. Homem não é bom em detalhe. Eu sou muito ruim em detalhe. Eu vejo assim o panorama geral das coisas. E também nunca acho nada, né? Porque quem acha as coisas é mulher. Homem nunca acha as coisas. Eu estava ontem numa reunião e todo mundo endossou essa teoria, essa tese, né? Então, o que eu pude ver no seu trabalho foi aquilo que a professora Arina elogiou, porque ela só conseguiu falar bem da tua revisão teórica, né, da tua apresentação, e depois ela foi nos detalhes, né? E eu não vi isso, né? Eu só vi só a parte boa do teu trabalho, né? Tá vendo? Acho que é por isso que me convidam para as bancas, né? Porque eu tenho essa visão geral, eu não vou olhar os sacis, né? Porque com certeza tem saci, né? O que é o saci, né? Você tem um trabalho lindo. Aliás, diga-se de passagem, eu fiquei encantado, né? Ela entregou o trabalho para mim a forma como ela entregou o trabalho, né? Com todos aqueles lapisinhos para você marcar, aquelas tirinhas para você registrar, né? Já foi uma coisa assim encantadora, né? Sem contar o chocolate, né? Aí aí já foi suborno, claro. Eu até comentei, até covardia, né? Com 5 estrelinhas, né? Mas foi pensando na experiência, professor Fialho. Eu sei disso, meu amor. Não, você precisa ver o que eu ganhei, as pessoas sabem que eu sou chocolatra, né? E sou extremamente corrupto, né? Então eu sou facilmente subornável para o chocolate, né? Então você não faz ideia, eu recebo cada presente, você não faz ideia em termos de chocolate. Então, o que eu posso te dizer é que eu vou usar o seu trabalho, vou recomendar o seu trabalho, vou divulgar o seu trabalho, porque ele realmente foi muito, muito relevante, né? E agradecer pelo privilégio de estar aqui como ergonomista, vendo, né, Gisele, que a ergonomia está mais viva do que nunca. Sim. Ela mudou de nome, né? Da experiência, ela tem muitos nomes novos, né? Exato. Muitos nomes novos. Mas continua sendo... Estamos falando de ergonomia. Colocar o ser humano em primeiro lugar, em foco, né? E fazer um design voltado para ele, tentado no ser humano, como a ergonomia diz, né? Principalmente a nossa escola, né? Minha e do Merino, que é a escola francesa,
que aquela escola, porque a escola americana ela é muito normativa. Uhum. E a nossa escola é muito mais da regulação, é muito mais do ergon, do prazer no trabalho. Uhum. Né? E o design é a ferramenta, né? Para tornar esse. Eu me lembro lá na Finlândia, né? Na época o Merino ainda era aluno de doutorado, olha que tem tempo isso, né? Né? E tinha um indiano que era a maior autoridade em design inclusivo, né, na época. Tem todo um volume lá sobre, acho que era o Kuhn, alguma coisa assim, era um indiano. Mas o cara tinha um trabalho maravilhoso em todas essas portoses, né? Esses instrumentos que ajudam a gente hoje, que hoje está um exagero tão grande que hoje em dia um atleta que tem alguma deficiência não pode competir com o normal, porque as próteses que ele usa são superiores aos membros naturais. E isso, na verdade, né, eu imagino que vai acontecer. Né? Quando você colocar esse design inclusivo e tornar isso. Né? Por exemplo, quando eu fui a Cristiane ela fez a cirurgia aqui na São Sebastião. E eles estavam em obra. Né? E eles pediram sugestão, mas sempre o estético, nunca pensando no ergonômico. Né? É uma visão mais não pensando na ergonomia. Como é importante, né, a gente resgatar isso. Ainda bem que ela se multiplicou, né? Hoje é design tentado do ser humano, design de experiência, mudou de nome, mas a mesma coisa, o meu princípio orienta todas elas. Então eu quero agradecer o convite, né? Te dar o parabéns e não esqueça de mandar para mim a tua apresentação, que ela vai ser muito divulgada, tá? Muito usada. Obrigado, Gisele. Obrigada. Obrigada, professor Fialho, né? Então, mandaremos sim, né, Carol? Ainda hoje você compartilha com o professor aí também. Então, eu agradeço muito, né, a Arina e o professor Fialho aí pela leitura do documento, acompanhar a Carol nesse trabalho todo, né? Dizer que a gente teve o privilégio e a sorte, viu, de ter feito esse mapeamento em 2019. Do IPQ, né? Então, toda aquela coleta que vocês viram, em 2019 a gente estava lá dentro ainda e conseguiu fazer tudo isso. Então, algum redirecionamento da pesquisa houve, né? E concordo com a Arida que, sim, eu acho que a natureza passa a ser aplicada, né? Foi um item que passou batido, mas aplicada, assim, porque de alguma forma também, dentro do estudo de caso, já foi feito, né? Mas a gente vai ter essa devolutiva para o hospital assim que puder retornar, né? Vocês sabem que a gente é parceiro do IPQ há muitos anos, né? E certamente o trabalho da Carol deixa aqui já também, não só para ela, como para os demais que estão chegando, né? Encaminhamentos realmente de trabalho, né? Então foi muito bacana. Então, assim, a gente vai dar uma olhada depois juntas nessas questões, né, Carol, pontuais agora de refinamento do documento, as conferências ali checada de números, páginas, referências, né, aí pega o namorado para fazer isso junto, né, porque a gente sempre diz que tem que ser alguém que ame muito você para fazer isso, né, até mãe, mas olha, mãe não merece isso não, viu? Então tem que fazer uma boa, né, só uma checada geral, tá? E aí deixar esses itens aí. Acho que a questão da sigla no resumo também foi bem pontuado pela Arina, né? Nesse iniciozinho, às vezes a gente fica na pesquisa só no resumo e na palavra-chave e nem entra no trabalho dela. Então faz bastante sentido, né? Alguns detalhes que ela também pontuou para a gente, principalmente com relação à linguagem e tradução de alguns termos, né? E com relação ali aos procedimentos técnicos, eu acho que ele está mais explicadinho no capítulo 3, na caracterização, viu, Arina? A gente preferiu deixar mais enxutinho ali para esse início do trabalho, mas podemos rever também. E ali com relação aos níveis, né, Carol? A questão dos níveis realmente eu acho que ou talvez não ficou claro, ou a gente pode até evidenciar ali no texto, antes de você apresentar aquelas tabelas, né? Os quadros finais dessa conexão entre oportunidade, área de atuação do design, né? Que é a questão de que a classificação quanto aos níveis está para o designer, né? Não está para o olhar né? Porque lembrando sempre que cada ação de design é um novo projeto,
né? E um novo projeto, sim, ele vai poder ser, dentro desse projeto operacional, tático, estratégico, ele vai ter, né, como se a gente abrisse uma lupinha, assim. Então, essa classificação, ela fica mais num primeiro estágio, de forma abrangente, né? E aí, conforme a gente vai executar uma ação, é que ela ganha esses status, né? De 2, 3 níveis até, né, Arina? A gente sabe disso, que essa classificação não é tão simples de ser feita, né? Então, acho que deixar esclarecido que a nível de ação refere-se realmente ao design, como a gente já vem falando, acho que acaba tirando alguma questão. Então, mas no mais, no geral, é isso. Gostaria muito de agradecer, professor Fialho, também por sua abordagem mais sistêmica, né? Eu acho que o equilíbrio da banca sempre é isso mesmo, é alguém que vai nos detalhes e alguém que vê o tudo, né? Então, acho que fomos bem felizes. A Carol quis entregar a experiência mesmo, viu? Então, esses chocolatinhos foi para trazer um pouco de doçura para esse momento da leitura, né, Carol? Sim. Difícil aí nos dias de Covid. Eu agora deixo a palavra com você, Carol, antes da gente, algum comentário que você quer trazer para os professores? Eu queria agradecer, né, todas as sugestões, muito obrigada. E também dos níveis, né, que a Arina perguntou, exatamente, a gente fez, foi olhando, tu vai pensando e vai surgir mais de um, às vezes classifica-se mais de um nível, mas como a professora falou, né, seria a questão do designer, de deixar mais evidente, e até sugerir como futuros estudos se aprofundar nessa questão, tá lá, né, como futuros estudos na questão dessa classificação de como ela é feita. Então, mais ou menos isso. Isso? Então, tá. E, Carol, eu vou abrir a sala paralela agora. Você fica aí de Cicerone, né? E me lembre na volta de retornar a gravação, porque eu vou pausar, tá? E professora Arina e professor Fialho, eu vou abrir uma sala paralela e vou arrastar vocês para lá, tá bom? Vou pausar aqui. Então, retornando aqui, né, após a reunião dos membros da banca, Carol, eu vou fazer a leitura da ata, tá? Então, a ata 012 de 2021, Defesa Pública de Dissertação de Mestrado. Então, às 10 horas do dia 5 de julho de 2021, com a realização de defesa com participação de membros por meio do sistema de interação de áudio e vídeo em tempo real, de acordo com a Portaria Normativa 02 de 2020, da PROPEG, da Universidade Federal de Santa Catarina, reuniu-se a banca examinadora composta por mim, professora Gisele Merino, orientadora, professor Francisco Fialho e professora Arina Blum, examinadora externa da Unifeb, para avaliar em sessão pública a dissertação de mestrado de Carolina Schutz Rosa, com o título Gestão de Design e Saúde, identificando oportunidades de atuação do design em um ambiente hospitalar. A banca examinadora, após a apresentação e arguição ao candidato, resolveu que seu trabalho está aprovado e sem alterações, Carol, para a versão final. Claro, fazendo os ajustes comentados pela banca, né, mas sem nenhuma grande intercorrência. Então, você está de parabéns, né? Felicidades. E depois a prof já fala aqui dos trâmites, tá? Mas eu gostaria de parabenizar, Carol, você por ter sido essa orientanda tão dedicada. Carol tem um perfil assim muito de pegar junto e refazer e não tem tempo ruim. Até o final essas figuras do trabalho foram pensadas, né? Então, assim, eu ressalto, viu, Carol, essa qualidade que você tem desde sempre, né? Não é só do mestrado, mas essa nossa parceria que durou aí 2 anos e meio, né, com o mestrado agora. Parabenizar seus pais que estão na sala, né, seu namorado, os amigos, as pessoas que te deram também, né, uma boa base, um suporte nesse momento, né? Então, assim, felicidades. E eu abro a palavra para você e para os colegas, e depois eu abro a palavra para o público. Eu só tenho a agradecer, né? Estou muito feliz, eu me emociono. Mas agradecer também a prof por toda a orientação. Foi muito bom ter todo esse suporte, todas as trocas, né, ao longo dessa caminhada e até esse finalzinho mais corrido. Mas muito obrigada, de verdade, né? E agradecer também a todos que estão assistindo, que assistiram, alguns tiveram que sair. Todo o suporte, meus pais, meus namorados, meus amigos, a família NGD, né, que também foi um suporte grande, o Irandir, a minha dupla, né, durante todo o mestrado também,
Então, estou muito feliz. Eu sou só gratidão mesmo para todo mundo, gente. Verdade. Certo. Eu vou abrir a palavra para o público, se alguém queira se manifestar, que está na sala. Depois eu vou salvar o chat aqui, viu, Carol, para você, que tem muitas felicitações, né? E o professor Fialho Eugênio tinha colocado aquela hora que faz tempo essa questão da Finlândia. Voltou no tempo ele. Então tá. Bom, não tendo ninguém para entrar e manifestar, Carol, a gente dá por encerrada. Vamos fazer uma fotinho da banca, Vamos. print. Então tá. Todos se preparem aí, bem bonitos, e a gente já manda para vocês. 1, 2, 3. Muito bom. Muito obrigada, professor Fialho, pela leitura. Eu vou mandar o link para assinatura digital, tá, professor? Tá? Carol, Arina, você não precisa se preocupar com a questão da assinatura, tá? Porque ela já está registrado tudo pela gravação do vídeo, a aprovação, né? Então a gente faz pelo nosso sistema da UFSC, tá? Mas vou aguardar aí o documento para Carol. Você pode enviar para a gente, por favor, com as suas observações? Com certeza. Envio com certeza. Então, tá bom. Agradeço muitíssimo a tua participação, que venham outras mais. E a gente fica à disposição também. Igualmente. Tá bom. Obrigada, gente. Uma boa manhã. Obrigada, parabéns, professor. Carol. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos esperar o pessoal